Meu pai tinha outra vida que eu não conhecia. Eu descobri que meu pai tinha outra vida quando comecei a receber cobranças de dívidas, que não eram minhas. A primeira ligação veio numa terça-feira de manhã. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Senhor Carlos? Não, respondi. Aqui é o filho dele. Silêncio do outro lado. O senhor pode avisar que há um atraso pendente? Aquilo me confundiu. Atraso de quê? Cartão de crédito. Eu franzi a testa. Meu pai nunca teve problemas com dinheiro, sempre foi organizado, controlado. Acho que você ligou errado, respondi. Meu pai não tem dívida. A pessoa do outro lado pareceu hesitar. O número está vinculado ao cadastro dele. Aquilo já soava estranho, mas ainda assim podia ser erro. Vou avisar, falei. Desliguei. Naquela noite comentei com ele. Pai, te ligaram sobre um cartão. Ele nem olhou direito. Deve ser golpe. Resposta rápida. Automática. E naquele momento eu aceitei. Mas 2 dias depois veio outra ligação. Outro número. Outra empresa. Mesma história. Dívida. Atraso. Cobrança. Dessa vez a pessoa falou algo diferente. Se o pagamento não for regularizado, o nome será negativado. Aquilo me incomodou mais, porque agora não parecia golpe, parecia sistema, cadastro, histórico, coisa organizada. Naquela noite, falei de novo com meu pai. Pai, estão te cobrando de novo. Ele suspirou, como se estivesse cansado do assunto. Já falei que isso é golpe. Mas são empresas diferentes, respondi. E todas têm seus dados. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. Depois disse: Hoje em dia qualquer um tem dados. Aquilo não me convenceu, mas deixei passar. Até que no sábado aconteceu algo que mudou tudo. Chegou uma carta, no meu nome, do banco. Abri. Era uma notificação de atraso. Mas não de algo meu. Era vinculada a um endereço que eu não conhecia. E o nome do titular era o meu pai. Só que com um detalhe diferente. O sobrenome estava completo, incluindo um segundo nome que ele nunca usava com a gente. Meu coração acelerou, porque aquilo não parecia erro, parecia outra identidade, outra versão, outra vida. Peguei a carta e fui até ele. Pai, o que é isso? Ele olhou, e pela primeira vez, não respondeu na hora. Silêncio. Longo. Pesado. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Aquilo foi suficiente. Não era golpe, não era erro, era real. Chegou aqui, respondi. Ele passou a mão no rosto. Isso não é o que parece. A frase clássica. Mas naquele momento, tudo parecia exatamente o que parecia. Então explica, eu disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E quando falou, a voz veio mais baixa. É antigo. Coisa de antes. Antes de quê? Antes do quê? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. E aquele silêncio abriu espaço para algo pior. Dúvida. Porque dívidas não surgem do nada. Cartas não chegam por acaso. E nomes não aparecem em lugares errados sem motivo. Pai, você está escondendo alguma coisa? Perguntei. Ele levantou os olhos. E pela primeira vez parecia alguém que não tinha uma resposta pronta. Não do jeito que você está pensando. Aquilo não ajudou. Então de que jeito? Mais silêncio. Mais tempo. Mais peso. Até que ele disse algo que eu não estava esperando. Eu tive outra família. O mundo pareceu parar por um segundo. Como assim? Ele respirou fundo. Antes de conhecer sua mãe, eu tive outra vida. Outra vida. A frase ecoou. Mas não fazia sentido, porque aquilo não explicava as cartas, as dívidas, as cobranças atuais. Isso foi antes, eu disse. Então por que isso está acontecendo agora? Ele não respondeu na hora. E naquele momento, uma possibilidade começou a se formar. Mais pesada, mais difícil de aceitar. Porque se aquilo não era só passado,
Então talvez não fosse algo encerrado. Talvez não fosse algo antigo. Talvez aquela outra vida não fosse tão antiga assim. E olhando para ele ali, em silêncio, sem conseguir responder, eu percebi algo que me deu um frio no estômago. Talvez eu não estivesse descobrindo algo que aconteceu antes. Talvez eu estivesse descobrindo algo que ainda estava acontecendo. Porque dívidas ativas não pertencem ao passado. Elas pertencem ao presente. E se aquelas cobranças estavam chegando agora, então, de alguma forma, aquela outra vida ainda existia. Depois que ele disse, eu tive outra família, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Eu fiquei olhando para ele, tentando encaixar aquela informação com tudo o que estava acontecendo. Mas não encaixava. Não explicava as ligações, nem as cartas, nem as dívidas recentes. Isso foi antes de você conhecer a mãe, certo? Perguntei. Ele assentiu devagar. Foi. Então por que tem cobrança chegando agora? Silêncio. Ele desviou o olhar. E aquele simples gesto já dizia muito mais do que qualquer resposta. Pai, eu insisti. Isso não é só passado, né? Ele passou a mão no rosto, visivelmente desconfortável. Algumas coisas ficaram pendentes. Pendentes. A palavra soou leve demais para a situação. Dívidas não ficam pendentes por tantos anos assim, respondi. Elas são cobradas. Agora ele não olhou mais para mim. Ficou encarando o chão. E naquele momento eu percebi que ele estava escolhendo o que falar. E o que esconder. Você ainda tem contato com essa outra família? Perguntei. Ele demorou. Respirou fundo. Às vezes, meu estômago virou. Às vezes? De vez em quando, ele corrigiu. Aquilo não era passado. Era presente. Você ainda mantém isso? Perguntei. Não é assim, ele respondeu rápido. Então como é? Silêncio. De novo, mas agora mais pesado, porque cada resposta que ele dava abria mais perguntas. Eu ajudo quando precisam, ele disse. Financeiramente. Agora tudo começava a fazer sentido. As dívidas, os cartões, as cobranças. Essas dívidas são por causa disso? Perguntei. Ele não respondeu, mas não precisava. Você está sustentando outra família escondido da gente? Falei, agora mais direto. Não é sustentar, ele respondeu um pouco mais firme. É responsabilidade, responsabilidade. A palavra me fez rir, mas sem humor nenhum. E a gente? Perguntei. A gente não entra nessa conta? Ele levantou os olhos. Claro que entra. Então por que esconder? Silêncio, porque não havia resposta boa para isso. Sua mãe não sabe, ele disse finalmente. Aquilo confirmou tudo. Não era algo antigo. Não era algo resolvido. Era um segredo ativo. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei. Ele demorou mais dessa vez. Como se soubesse que aquela resposta mudaria tudo. Alguns anos. Meu peito apertou. Alguns anos. Isso não era um erro do passado. Era uma escolha contínua. Enquanto você vivia aqui com a gente, eu comecei. Você estava mantendo outra vida? Ele não respondeu diretamente, mas o silêncio foi suficiente. Você tem filhos lá? Perguntei. Ele fechou os olhos por um segundo. Tenho. Aquilo me acertou de uma forma que eu não esperava. Não era só uma outra família antiga. Eram pessoas reais, atuais, vivas na vida dele. E a gente não sabia de nada. Falei baixo. Ele não respondeu, porque não tinha como responder aquilo. Essas dívidas são deles? Perguntei. São situações complicadas, ele disse. Não responde. Ele respirou fundo. Em parte. Agora estava claro. Ele estava usando o nome dele, cartões, crédito, para sustentar uma vida paralela. E, de alguma forma, aquilo começou a respingar em mim. Por que meu número está vinculado nisso? Perguntei. Ele pareceu surpreso. O quê? As cobranças estão vindo para mim. As cartas chegaram no meu nome.
Como isso aconteceu? Silêncio. Agora diferente, mais tenso. Eu devo ter colocado seu contato como referência, ele disse. Aquilo me fez dar um passo para trás. Você colocou meu nome nisso? Foi só um cadastro, ele respondeu rápido. Não tem problema. Não tem problema? Eu repeti. Eu estou recebendo cobrança de dívida que não é minha. Meu nome está sendo associado a isso. Agora ele parecia realmente preocupado, mas não pelo motivo certo. Isso não vai te afetar, ele disse. Mas eu já não acreditava mais nisso, porque, até poucas horas antes, eu também acreditava que meu pai não tinha dívidas, e agora eu estava ali, descobrindo que ele tinha outra família, outros filhos, outra vida inteira acontecendo em paralelo. Você percebe o tamanho disso? Perguntei. Ele ficou em silêncio. Não é só uma dívida. Não é só um erro. Você construiu uma vida inteira, escondendo da gente. Ele passou a mão no rosto de novo, cansado, pressionado. Eu nunca quis que vocês soubessem assim, ele disse. Mas aquele não era o ponto. O problema não é como eu descobri. É o fato de que você nunca ia contar. Silêncio, pesado, definitivo. Porque aquela era a verdade. E naquele momento, eu percebi algo que foi difícil de aceitar. Eu não estava lidando só com uma mentira. Eu estava lidando com alguém que por anos conseguiu viver duas realidades diferentes, sem deixar nenhuma delas se encontrar. E o pior de tudo não era nem a existência da outra família. Era perceber que, para manter aquilo em segredo, ele teve que escolher, repetidamente, não ser completamente honesto com nenhuma das duas. E quando alguém vive assim por tempo suficiente, a verdade deixa de ser algo que ele esconde e passa a ser algo que ele já nem sabe mais como contar sem destruir tudo. Depois que eu disse aquilo, que ele nunca teria contado, o silêncio ficou ainda mais pesado. Meu pai não tentou negar, não tentou justificar. Só ficou ali, parado, como alguém que finalmente percebeu que não tinha mais como controlar a situação. Eu ia contar, ele disse depois de alguns segundos. A frase veio fraca, sem convicção. Quando? Perguntei. Ele não respondeu. E aquele silêncio respondeu por ele. Você não ia contar, eu disse. Você ia continuar levando isso até onde desce. Ele passou a mão no rosto de novo, cansado. Mas não parecia cansado da situação. Parecia cansado de ter sido descoberto. E aquilo me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Sua mãe não pode saber disso assim, ele disse. A frase veio rápida, urgente, como se aquilo fosse o problema principal. Eu fiquei olhando para ele. Você está preocupado com isso agora? Claro que estou, ele respondeu. Isso vai destruir tudo. Eu respirei fundo. Já destruiu. Ele ficou em silêncio. Só que você ainda está fingindo que não. Aquilo atingiu. Deu para ver na expressão dele. Mas mesmo assim, ele tentou manter algum controle. Eu preciso resolver isso primeiro, ele disse. Resolver como? As dívidas. A situação lá. Depois eu penso em como contar. Eu balancei a cabeça. Você ainda está tratando isso como dois problemas separados. Ele franziu a testa. E não são? Não, respondi. É o mesmo problema. A mentira. Silêncio. Ele não gostou da palavra. Deu para ver. Mas também não conseguiu negar. Eu não menti, ele disse. Eu só omiti. Eu soltei um pequeno riso, sem humor. Por anos? Ele não respondeu. Isso não é omissão, continuei. Isso é uma vida paralela. A frase ficou no ar. Pesada. Incontestável. Ele sentou na cadeira, como se o corpo tivesse finalmente sentido o peso de tudo. Eu não sabia como sair disso, ele disse. E pela primeira vez, aquilo soou real. Não como desculpa, mas como alguém que entrou em algo e não soube mais como parar. Então você continuou, respondi, mesmo sabendo que estava errado. Ele assentiu levemente.
quase imperceptível. E aquele pequeno gesto disse mais do que qualquer explicação longa. Sua mãe precisa saber, eu disse. Ele levantou os olhos rápido. Não. Ela precisa. Não assim. Então como? Silêncio. De novo, porque não existia um jeito bom de contar aquilo. Você quer que eu conte? Perguntei. Ele ficou em choque por um segundo. Não. Então você vai contar? Ele não respondeu. E naquele momento, eu entendi exatamente onde estava o limite dele. Ele conseguia viver 2 vidas. Conseguia mentir por anos. Conseguia administrar tudo em segredo, mas não conseguia enfrentar a consequência. Se você não contar, eu conto, eu disse. A frase saiu mais firme do que eu esperava. Ele levantou da cadeira na hora. Você não pode fazer isso. Posso. Isso não é só sobre você. Exatamente, respondi. Nunca foi só sobre mim. Silêncio. Tenso. Quase palpável. Você vai destruir nossa família, ele disse. Aquela frase me acertou, mas não do jeito que ele esperava. Não fui eu que fiz isso, respondi. Você já fez. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez desde o começo de tudo, pareceu não ter mais argumento nenhum. Porque no fundo ele sabia. Sabia que aquilo já estava quebrado. A única diferença era que, até aquele momento, ainda estava escondido. Me dá um tempo, ele disse. Para quê? Para organizar tudo. Para resolver as coisas lá. E então contar do jeito certo. Eu pensei por alguns segundos. Porque aquela era a primeira vez que ele parecia de fato considerar encarar a situação. Mas ainda assim, havia um problema. Quanto tempo? Perguntei. Ele hesitou. Algumas semanas. Eu respirei fundo. Você teve anos. Silêncio. Agora você quer semanas? Ele não respondeu. Eu te dou alguns dias, eu disse. Ele levantou os olhos, surpreso. Dias? Sim. Porque isso já está grande demais. E quanto mais você espera, pior fica. Ele ficou parado, pensando, sem reação imediata. E se eu não conseguir? Ele perguntou. Eu olhei direto para ele. Então eu faço o que você não teve coragem de fazer. Silêncio. Pesado. Definitivo. E naquele momento, eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu via tudo. Não era mais sobre descobrir o segredo. Era sobre o que fazer com ele. Porque quando uma verdade dessas aparece, ela não fica parada. Ela exige decisão. Exige ação. Exige alguém disposto a lidar com o que vem depois. E pela primeira vez, eu percebi que talvez meu pai não fosse essa pessoa. Porque viver 2 vidas exige habilidade, mas encarar a verdade exige coragem. E nem sempre quem consegue esconder por tanto tempo consegue sustentar o peso de finalmente deixar tudo vir à tona. Depois que eu disse que daria apenas alguns dias, o ambiente mudou. Não era mais uma conversa. Era um prazo, uma decisão que não podia mais ser adiada. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, parado, como se estivesse calculando tudo o que poderia acontecer a partir dali. Eu vou resolver, ele disse. Mas dessa vez não parecia uma promessa. Parecia alguém tentando acreditar na própria capacidade de fazer aquilo. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha, silenciosa. Não havia discussão. Não havia conversa sobre o assunto. Mas dava para sentir. Algo estava prestes a acontecer. Meu pai saía mais cedo, voltava mais tarde, sempre no celular, sempre preocupado. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a observar ele de forma diferente. Não como pai, mas como alguém que eu ainda estava tentando entender. No terceiro dia, ele me chamou. Eu vou contar hoje. A frase veio direta, sem rodeio. Eu só assenti. Não havia muito o que dizer. Naquela noite, ele pediu para minha mãe sentar na sala. Eu fiquei por perto, não participando, mas também não saindo, porque, de certa forma, aquilo também me envolvia. Eu preciso te contar uma coisa, ele começou. Minha mãe sorriu de leve, sem imaginar. O que foi?
Ele respirou fundo, e por alguns segundos pareceu que não ia conseguir falar, mas falou. Eu tive outra família. O sorriso dela desapareceu na hora. Como assim? A mesma pergunta que eu fiz. Mas agora, com um peso completamente diferente, ele começou a explicar, de forma confusa, que tinha sido antes, que depois voltou a ter contato, que ajudava financeiramente, que as coisas saíram do controle. Mas quanto mais ele falava, menos aquilo parecia explicação, e mais parecia confirmação. Há quanto tempo? Ela perguntou. Ele hesitou. Alguns anos. Silêncio. Pesado. Quase insuportável. Enquanto a gente estava junto? Ela perguntou. Ele não respondeu, mas não precisava. Ela levantou devagar, como alguém que acabou de entender algo grande demais. Você viveu 2 vidas? Comigo aqui? A voz dela não era alta, não era agressiva, era pior, era vazia. Eu nunca quis te machucar, ele disse, mas aquela frase não tinha mais efeito, porque não importava a intenção. O que importava era o que foi feito. Mas fez, ela respondeu. Simples, direto, irreversível. O resto da conversa foi fragmentado. Perguntas. Respostas incompletas. Momentos de silêncio. Momentos em que parecia que ninguém sabia mais o que dizer. Eu fiquei ali, sem interferir, porque aquilo já não era mais sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, também era, porque aquela verdade não dividia só um casal. Ela dividia toda a estrutura da família. Naquela noite nada foi resolvido. Não houve decisão final. Não houve encerramento. Só uma coisa ficou clara. Nada voltaria a ser como antes. Nos dias seguintes, a casa ficou ainda mais silenciosa. Minha mãe falava pouco. Meu pai tentava se aproximar, mas não sabia como. E pela primeira vez parecia alguém perdido dentro da própria vida. Algumas semanas depois, minha mãe saiu de casa. Sem briga, sem cena, só decisão. E aquilo, mais do que qualquer discussão, mostrou o peso real daquilo tudo. Não foi uma explosão, foi uma ruptura silenciosa. E olhando para tudo aquilo depois, eu entendi algo que não tinha entendido no começo. O problema nunca foi só a outra família, nem as dívidas, nem as mentiras isoladas. Foi o padrão, a repetição, a escolha constante de esconder ao invés de enfrentar. Porque uma mentira pode até ser explicada. Mas anos de silêncio, anos de decisões escondidas, isso não se resolve com uma conversa. E no fim, meu pai conseguiu o que queria por muito tempo. Manter 2 vidas separadas, sem conflito direto, sem confronto. Mas existe um limite para isso, porque, cedo ou tarde, essas 2 realidades se encontram. E, quando isso acontece, não é só a verdade que aparece, é o impacto de tudo que foi evitado. E ele é sempre maior do que qualquer problema que poderia ter sido resolvido se tivesse sido enfrentado desde o começo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.